Olá, entra agora através da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable, o programa Trabalhador em Foco. Nesse programa, como vocês já estão acostumados, a gente sempre fala sobre o mundo do trabalhador e tudo que tem a ver com o dia a dia de todos nós, trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai entrevistar dois presidentes, exatamente. Um em exercício e um eleito, lá do Sindicato dos Bancários. Vamos falar um pouquinho sobre a transição e mais um monte de coisa. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta e agora sim, vamos dar início à nossa conversa com o Luiz Cláudio Rocha, que é o presidente em exercício, e o Marcos Alvarenga, que é o presidente eleito do Sindicato dos Bancários. Antes da gente falar um pouquinho sobre essa coisa de dois presidentes, como é que é isso, na verdade eu queria saber, assim, que hoje é dia do bancário, não é isso? Como é que é? Por que hoje é o dia do bancário, Luiz Cláudio? Então, primeiramente, agradecer mais uma vez de estar aqui no programa, agradecer os telespectadores. Bom, hoje, 28 de agosto, dia do bancário. Então, a gente está aqui aproveitar a oportunidade para dar parabéns a todas as bancárias e bancários de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, que é a nossa base territorial, por esse dia. Essa data se marcou através de uma greve histórica da categoria, que foi em 1951. Os bancários fizeram uma greve de 69 dias. Nossa. Reivindicavam 40% de reajuste na época. Os patrões queriam dar 20%. E aí os bancários se organizaram e fizeram a primeira greve, assim, histórica, né? Uma greve de corpo, né? 69 dias. E na época conquistaram, acho que 30% de reajuste. E a repressão era muito grande, a perseguição, né? Então foi uma greve que entrou para a história da categoria. Por isso que a data de 28 de agosto se tornou o dia do bancário. Quando a gente pensa nos distintos profissionais que trabalham, né, na sociedade, a gente pensa um pouco na importância de cada um deles. Qual que é a importância prática do trabalho do bancário, Marcos? Fazendo um paralelo com o que o Luiz falou, os bancários na história dos trabalhadores têm grande importância, porque foi uma das primeiras categorias que se mobilizaram com força, né? É uma categoria que hoje tem uma campanha nacional unificada, que foi originada nessa época, e hoje o bancário está no dia a dia de todas as pessoas, né? Quem não usa o banco de alguma forma, ou precisa do serviço do banco no dia a dia. Então o banco hoje acho que é tão importante quanto é uma farmácia, quanto é uma clínica, um hospital. O trabalho do bancário hoje não só hoje, mas já de algum tempo para cá, é muito importante na vida e no dia a dia das pessoas, né? De uma forma geral, hoje a gente está dizendo que é o dia do bancário, tendenciosamente a gente comemora nos dias, né? No dia do enfermeiro, no dia do professor, essa semana também foi ontem foi dia do psicólogo. O que o bancário tem para comemorar no dia de hoje? Então, Carla, acho que a primeira coisa foi o que o Marcos falou, né, em relação ao Acordo Nacional dos Bancários, né? É uma das poucas categorias que hoje consegue um acordo coletivo que abrange todo o território nacional. Então, hoje que um bancário ganha aqui em Petrópolis, ganha em São Paulo, é a mesma coisa no Sul. Então, isso para a gente talvez seja uma das maiores conquistas da categoria. E no decorrer desses anos, os bancários foram avançando através de mobilização. Os bancários conquistaram nessa época aí da greve, a carga horária de 6 horas, né? Conseguiram também, antigamente o banco abria sábado, o bancário trabalhava sábado. Então a gente conseguiu colocar na sua carga horária 6 horas, conseguimos outras conquistas, como a Caixa Econômica, por exemplo, não era considerado bancário, era financiário. Então a gente conseguiu colocar os funcionários da Caixa Econômica dentro da categoria.
Teve a 13ª sexta, uma coisa mais recente. E dos últimos anos para cá, a gente tem, que nem o Marcos falou, a gente tem conseguido aumento real para os bancários, né? Através de muita luta, muitas greves, aumento real para os bancários, a participação nos lucros e resultados, licença maternidade ampliada. 180 dias. Isso, a gente também conseguiu. 180 dias além dos 4 meses? Não, 180 dias 180. Total. São 6 meses. 6 meses. Isso, né? São A verdade é que 4. 4 meses é o que a legislação O próprio cumpre. ticket de refeição, né? Eu quando entrei no banco, não existia o ticket de refeição. E hoje o ticket de refeição, praticamente, tem muitos trabalhadores que às vezes não têm, né, um valor tão significativo como o do bancário. Plano de saúde, a gente conseguiu para alguns bancos o auxílio educação, ou seja, o bancário ele tem uma ajuda de custo para fazer uma faculdade, fazer uma qualificação. Então, assim, tem muito que comemorar, mas também ainda tem muito a conquistar. E o que são essas conquistas? Quais são as principais conquistas que os bancários ainda estão em pleito, em trabalho para poder serem realizados? Quais são as maiores dificuldades do trabalho do bancário ainda? Acho que o problema maior hoje da categoria, né, acho que é o problema de saúde. Hoje, os bancários, a gente tem acompanhado o adoecimento da categoria. A gente sofreu muito na década de 80, né, porque os bancários digitavam muito, né, era tudo digitado. Então, nós tivemos muito problema naquela época com o problema de Lerdort. Né, e hoje mudou um pouco a realidade. Hoje o bancário não digita tanto, mas a pressão por venda de produtos, por metas, por falta de funcionários, a ameaça de demissões, a rotatividade. Então, o bancário hoje, ele está trabalhando num nível alto de estresse. Essa questão... a síndrome do pânico, problemas de coluna também tem dado muito no bancário. Como o Luiz falou, que antes era a Lerdort, né, que era o esforço repetitivo, que era a maior causa de afastamento dos bancários. Hoje, a maior causa de afastamento dos bancários é o problema mental. É a saúde mental do bancário que está muito afetada por causa dessa pressão, essa sobrecarga de trabalho. Né? E tanto é que a categoria bancária hoje é uma das principais categorias que tem afastamento no INSS por questões de saúde mental. Ela fica atrás ali da polícia, para você ter uma base de comparação. Inclusive, a gente tem os dados que no ano passado foram em torno de 18 mil bancários do país, né? Afastados por problemas de saúde. Então, isso é um número que assusta a gente. É um número grande, né? É um número que assusta. E essa questão das metas da venda, na verdade, eu acho que todo trabalhador das outras categorias, de alguma forma, já sentiu isso. Hoje mesmo, no café da manhã, eu estava tomando café com a minha mãe e ela me falou assim, eu fui no banco ontem porque eu não contratei não sei o quê. E aí eu falei com o gerente e cancelei aquilo tudo. Eu falei, mãe, você foi razoavelmente calma com o gerente? Porque eles são tão obrigados a cumprir meta. E aí ela falou assim, você está trabalhando com os sindicatos, agora você olha tudo de outra forma. E não é olhar de outra forma só porque eu faço parte, né, da produção e do programa propriamente dito, mas porque muitas das vezes a gente se esquece que do outro lado tem um cidadão que é um profissional e que está sendo massacradamente obrigado por conta de suas metas. Que ali está em risco o emprego dele. Né? E a gente vê o seguinte, o desespero é tão grande, né, nessa venda, esse cumprimento de metas, que o sindicato não é contra as metas, é bom deixar claro, né? A gente é contra essas metas que são colocadas de uma forma abusiva, né, que chega a sair do limite, né, perde o limite. E hoje os bancários acabam que, com essa pressão toda, né, às vezes a própria família, os amigos se mobilizam para ajudar a garantir o emprego daquele trabalhador, fazendo um cartão de crédito, fazendo um seguro, abrindo uma conta. Quer dizer, então, é isso que a gente não concorda e é isso que tem ocasionado as doenças do bancário. A gente até conseguiu colocar na nossa pauta de reivindicações limitar isso. Né? A gente quer as metas, mas não dessa forma que está colocada hoje. E mesmo nesse contexto complexo de trabalho profissional, muita gente ainda quer ser bancário, né? Quem é que pode ser? Como é que funciona? Qual é a formação para esse profissional? Porque a gente não tem faculdade de bancário, né?
Não tem curso especializado em bancário como a gente tem em outras categorias aqui. Hoje, para a pessoa ser bancária, eu acho que tem que ser maior de idade, né, acima de 18 anos. Os bancos hoje exigem, né, uma formação superior, né, de preferência formação em economia, em administração de empresas, né, mas também aceita informação de direito, né. Então, hoje, e dentro do banco, eles pedem algumas especializações, tem cursos de certificação, né. Então, a formação é muito importante para o banco. E além da formação, está até conversando com o Luiz antes de vir para cá, hoje, se você olhar, o banco, você não vê negros, né, no banco. Hoje até mulheres está meio dividido ali entre mulheres e homens, mas negros você não vê. Então, o banco hoje o sistema financeiro é racista, infelizmente. É uma das coisas que os sindicatos tentam combater. Diferente do Banco do Brasil da Caixa, no Banco do Brasil da Caixa você até vê que tem negros, porque é concurso, não tem essa exigência. Agora, nos bancos privados, tem essa exigência. Uma coisa eu reparo, as pessoas são bonitas. As mulheres têm os cabelos longos, bem tratados, sempre muito bem... Muito bonita. É o perfil de vendedor, né? A pessoa tem que ter uma boa aparência, tem que estar bem vestido, né? Porque está vendendo o produto e aquilo ali ajuda. Os bancos hoje brinca, né? Virou uma verdadeira boutique, né? Oferecendo produtos, uma boa aparência, tudo, né? Mas não é esse o sistema bancário que a gente defende, né? Não é isso que a gente quer para a nossa categoria, não é isso que a gente quer para o nosso país, né? E falando, a gente começou o programa falando que a gente tem 2 presidentes, Luiz Cláudio, presidente em exercício, e o Marcos, presidente eleito. E, na verdade, para a gente fazer uma avaliação do seu mandato, queria que você me dissesse assim um pouquinho, há quanto tempo você faz parte, Luiz Cláudio, do sindicato propriamente dito, e quais foram algumas das conquistas nesse período? Então, Carla, eu sou funcionário do Banco Itaú. Eu entrei no Banco Itaú em 1985, entrei como contínuo. Hoje minha função... Que contínuo? Contínuo é uma função que já não existe mais na categoria, né? Acho que talvez exista nos bancos públicos, né? Mas acho que não está em extinção. Contínuo era mais... Na época, quando surgiu o contínuo, ele servia café. Quando eu entrei, já não fazia isso. Foi subindo, né? Eu não servia café, mas era para tirar xerox. Era um boy, né? Era um boy. Eu entrei como contínuo, bem de baixo, né? E depois eu cheguei à Caixa, hoje minha função é Caixa no banco, estou licenciado. E em 94 que eu entrei para a direção do sindicato, né? Fui convidado, entrei para a diretoria. E depois, em 2008, eu assumi a presidência do sindicato. Eu era o vice-presidente, né? O companheiro que era o presidente, ele foi para o governo. Eu era o vice, assumi o mandato tampão. E depois, recentemente, aí sim fui eleito o novo presidente do sindicato. E estou encerrando hoje meu mandato, né? Qual o período? Qual o mandato de quanto tempo? Nosso mandato é de 3 anos. São 3 anos. Então a gente está terminando agora, né? Hoje, justamente hoje, no dia do bancário. Estou encerrando esse mandato, mas eu continuo na direção, vou estar com outra função. Mas a gente vai estar juntos ainda, né? Tem muitos desafios aí para frente. Tá ótimo. A gente vai fazer um breve intervalo, volta daqui a pouquinho, dando continuidade à nossa conversa do programa Trabalhador de Foco dessa tarde. Fica com a gente. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil.
Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e dando continuidade à nossa conversa. Queria, Luiz Cláudio, que você falasse um pouquinho de como é que foi o seu período como presidente. Faltou falar isso, né, do meu mandato. Acho que, na verdade, não é o meu mandato, né, é da diretoria toda, porque ali é um conjunto, né, é uma equipe. Então, cada um tem seu papel e eu, à frente do sindicato, tenho muito orgulho. E eu acho que no meu mandato, né, no nosso mandato da diretoria, acho que a gente conseguiu um avanço importante, por exemplo, na questão das redes sociais. Hoje o sindicato está no Facebook, o sindicato tem uma página na internet, então a gente criou uma identidade visual nova para o sindicato, uma nova logo, então a gente... Vocês estão até quase que uniformizados, Estamos uniformizados hoje. O casaco é oficial do sindicato, com logomarca, tudo bonitinho, se o telespectador não está conseguindo. O mundo de hoje exige isso, né? Foi uma modernização também da imagem do sindicato. E também, Carla, o diálogo, né, do sindicato para fora, né, com os outros, o movimento sindical, né, que a gente fez um bom diálogo, uma boa articulação, inclusive esse programa Trabalhador em Foco é fruto, né, dessa mobilização dos sindicatos aqui em Petrópolis. Também a gente conseguiu um bom diálogo com as nossa confederação, a própria central que a gente é filiado à CUT, a gente tem feito alguns trabalhos em conjunto, trazendo também novos diretores para a entidade. A gente conseguiu envolver as mulheres, era uma coisa que a gente discutia lá atrás, eu lembro quando eu era diretor, as mulheres têm que participar do sindicato e tal, e hoje a gente conseguiu chegar a um número de 7 diretoras, 7 mulheres fazendo parte da direção do sindicato. Então, qual isso é o muito quantitativo bom. Geral? São 30 agora, né? São 30 vagas, né? E hoje a gente está com 29 diretores que foram eleitos. De 29, 7 já é um avanço e tanto. Vários outros dos sindicatos que eu conheço não tem mulher nenhuma. Inclusive já tem uma companheira que já está encerrando agora e vai continuar no cargo lá na executiva do sindicato, e futuramente teremos mais uma mulher na executiva do sindicato. Então isso é um avanço. Que ótimo. Então eu fico muito orgulhoso no meu mandato de ter conseguido isso. Como é que foi a eleição? Foi chapa única? Como é que funcionou esse processo para o nosso telespectador entender que a eleição do sindicato dos bancários é uma coisa honesta, correta? Como é que funciona na prática? A eleição aconteceu no dia 4 de junho, né, desse ano, e é totalmente transparente o processo, né? A gente publica edital nos jornais de grande circulação, né? A gente cumpre todas as leis que tratam a questão. E o bancário associado é o bancário que é apto a votar, né? O bancário que não é associado ao sindicato não tem direito a voto, né? Mas é divulgado com antecedência todo o edital, como é que é feita a eleição, os prazos, né? É aberto um período para inscrição de chapas de oposição, e no caso nesse ano, como nos anos anteriores, né, os 2, 3, 4 últimos mandatos não tiveram chapa de oposição, esse ano também não teve uma chapa de oposição, que na nossa leitura indica que a gente tem uma aprovação muito grande. A gente é bem quisto pelos bancários, né? Então, tanto é que a eleição, quando ocorreu, 95,65% dos votos válidos foram aprovando a diretoria que foi eleita. Nossa, que ótimo, é um percentual muito, muito, muito alto, né? Muito alto, porque às vezes as pessoas pensam, é chapa única e tal, a gente faz o processo de eleição, tem que fazer independente de ser chapa única ou não. Claro. E teve uma aprovação muito grande que ótimo. Na nossa chapa. Com a eleição feita, com Marcos presidente eleito, como é que funciona esse processo de passagem, né? Assim, de passar de um para o outro? Na verdade, Carla, a nossa eleição é um pouco diferente, né? A gente elege a chapa, né, nesse dia 4 de junho, nós elegemos os membros da chapa, e agora, hoje, na Assembleia de hoje, que a gente vai estar dando posse, que a gente compõe os cargos. E é feita uma assembleia também. Então, até os cargos, para você ver como é bem democrático, até os cargos do sindicato é decidido em assembleia. É lógico que numa transição, né, a gente vai ter que, aos poucos, né, passando isso, né, a questão
do trabalho a desenvolver. Mas, como eu falei, a equipe é muito boa, a disposição dos companheiros é muito grande, então a categoria dá apoio, então a gente tem tudo para o Marcos ter um excelente mandato, com o nosso apoio, com certeza. Marcos, e quais são os planos para esse mandato? Tem alguma... Bom, o plano principal, acho que é continuar o trabalho que a diretoria, com o Luiz à frente até então, veio efetuando, né? Foi um ótimo trabalho, ele tinha uma diretoria redonda, né? O Luiz até brinca, falou, pô, estou entregando tudo redondinho para você, né? Vai ser fácil esse mandato, que realmente o mandato dele teve muitos desafios, muitas conquistas. Né? Então, o plano principal é continuar nesse caminho de crescimento, de unidade dentro da diretoria, unidade dentro da categoria, unidade dentro do movimento sindical de Petrópolis. Né? A gente tem que pensar não só em categoria bancária, mas da classe do trabalhador como um todo. Claro. Né? Isso não só a nível de Petrópolis, a nível estadual, a nível nacional também, né? Junto com as nossas federações, confederações, a nossa central sindical. Então é um trabalho aí que tem muitos desafios, mas também com certeza vai ter muitas conquistas. Né? Acho que é continuar com essa renovação dentro do sindicato, trazendo mais mulheres, aumentando a representatividade e combatendo aquele principal mal do banco, que é o assédio moral, é o adoecimento do bancário. Isso acho que a gente conseguir diminuir esse problema já vai ser uma grande vitória. E, na verdade, quando a gente pensa na agenda dos sindicatos, né, a agenda anual, a gente pensa no período de data base, que é o período da questão tanto dos salários quanto de outras reivindicações. Porque acho que muitas das vezes as pessoas pensam assim, o bancário só está pedindo aumento do salário na época da data base, o que não é verdade. Quais são as principais propostas de solicitações, as reivindicações do Sindicato dos Bancários agora nesse período de data base? Então, Carla, vai chegando setembro, aí as pessoas já começam a comentar. Com medo vem da aí greve. A greve dos bancários. Infelizmente, porque esse processo de construção da nossa pauta, né, da nossa minuta de reivindicações, do nosso pedido, ele não é fácil construir, porque como eu falei, é uma categoria que se organiza nacionalmente. Então, são feitos os congressos, as conferências, os encontros, para se chegar num acordo de uma pauta para entregar aos banqueiros. E isso começou lá atrás, lá em junho, a gente já vem se organizando, como todos os anos. E já entregamos, inclusive, aos banqueiros, já está em negociação. Nós já tivemos, semana passada, a negociação sobre saúde, condições de trabalho. Ontem e hoje está tendo negociação sobre segurança. Já tem um calendário que vai até o dia 11 de setembro. As principais reivindicações dos bancários não é só salário. É lógico que é uma das principais, né, a questão salarial. Os bancários tiveram muitas perdas, né, na época, principalmente dos bancos públicos, né, há anos atrás, no antigo presidente anterior ao Lula. Então nós tivemos muitas perdas. Então, e os bancos hoje, com a lucratividade, né, você vê aí os números que são colocados. Esse primeiro semestre no país, esse ano, foi, você pegando os principais bancos, chega a quase 30 bilhões de lucro. Os 6 principais bancos no Brasil. Então, assim, dá para atender a questão salarial, a participação nos lucros, né, a distribuição para os trabalhadores também dá para atender. A gente não está pedindo nada demais, a gente está pedindo 12,5% de reajuste. 12,5% não é muito, comparando até mesmo com outras categorias que estiveram aqui. É inflação mais 5,5%. Ganho real de 5,5%. Queremos também aumentar o piso, né? O aumento do piso, a questão da isonomia, isso vale muito nos bancos públicos. O fim da rotatividade também é um problema na categoria. Mais contratações, né? Mais contratações, o fim das demissões. Questão do assédio moral, né, que hoje, decorrente das metas, desse problema da rotatividade, tem acontecido muito. E a gente, como eu falei, a gente precisa juntar forças, porque a gente precisa colocar mais trabalhadores dentro das agências, precisando melhorar essas condições dos bancários, de trabalho, e o atendimento melhor à população. Essas são as principais reivindicações. O principal é isso. Às vezes parece que é só o índice, que a gente só pede remuneração, mas a gente está pedindo mais funcionários. A gente tem conquistado nos últimos 2 anos, né, mais contratações na Caixa e no Banco do Brasil. Freou um pouco a rotatividade nos bancos privados e conquistou contratações nos bancos públicos, né? Isso aumenta o número de funcionários trabalhando e melhora o atendimento para o cliente, né? A diminuição da fila, mas ainda tem muito a avançar.
É verdade. E a gente vê, assim, qualquer cidadão que vá no banco consegue visualizar os caixas vazios. Como eu tenho o celular do Luiz Cláudio, por conta da produção daqui do programa, da apresentação, outro dia desses eu, Carla, cidadã, fui no banco, sentei, olhei vários caixas vazios e mandei um SMS para ele assim: estou aqui no banco, X caixas ocupados, X caixas vazios. Ele não tem absolutamente nada a ver com isso, mas como eu tinha o contato, não tem assim, não tem a ver diretamente com o meu problema, mas eu, cidadã, tive acesso para poder reclamar. E como isso faz diferença? É importante as pessoas reclamarem, porque às vezes, que nem você falou, quantas pessoas me param na rua, pô, mas tem os canais de reclamações dos bancos, os 0800, de todos eles. Tem o Banco Central, tem o próprio PROCON, que tem feito um trabalho de fiscalização. Tem o próprio importante. sindicato também. O próprio sindicato, a gente precisa desses números. Eu sempre repito isso, não adianta reclamar com o bancário. Não adianta. Não adianta. Ele não tem culpa, ele está ali sofrendo. Então, assim, faça o seu papel, reclame e ajude a gente também quando estiver na greve, porque a greve dos bancários, a gente não quer greve, a gente quer negociar, quer resolver isso. Agora, infelizmente, nos últimos anos, teve a greve. Então, a ideia é tentar negociar, mas existe a possibilidade de greve em setembro, sim. Existe a possibilidade e assim, a gente sabe que hoje tem, né, os aposentados, tem os servidores. A intenção não é prejudicar ninguém. A gente é parar os serviços, né, o autoatendimento funciona normalmente. Agora, o ideal é a gente não ter a greve, chegar num acordo e resolver isso tudo de uma melhor forma possível, né? Tá ótimo. O programa está chegando ao final. Vou deixar um espaço só para as considerações finais, porque eu não perguntei e eles ainda estão querendo falar diretamente para você. Bom, eu queria primeiro agradecer mais uma vez o programa e fico feliz de estar aqui. Meu último dia como presidente, mas com certeza estarei na luta da categoria e eu sei que o Marcos tem tudo para desempenhar um grande mandato daqui para frente. Eu queria desejar ao companheiro também sucesso. E amanhã, né, a gente vai estar comemorando, hoje é a posse formal, amanhã é festiva, a gente vai estar comemorando junto com a categoria, lá no Petropolitano, a partir das 21 horas, então amanhã tem a solenidade. Então, parabéns aos bancários, parabéns às bancárias. Obrigada, Marcos, foi um prazer mais uma vez. Né? Na verdade, eu também desejo sucesso. A gente vai conversar muito nas nossas reuniões de pauta aqui para o programa. Obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente, conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho dos bancários. A gente volta na próxima semana com um novo tema, mas esse programa também pode ser assistido através do www.tvredepetrópolis.com.br. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.